Voltamos com o segundo bloco do programa Despertar da Consciência, aqui na TV Mundo Maior, na TVC Canal 13 e demais afiliadas. Nosso tema de hoje, autossugestão. Esse é o programa número 3 da nossa série de número 8, falando sobre criações mentais. Sebastião, quer complementar um pouco mais do que você vinha dizendo ou vamos prosseguir aqui com o nosso estudo? Vamos fazer mais uma leitura, se você quiser pontuar mais alguma coisa dentro do que foi lido. Dentro dessa leitura, então, que nós já fizemos no bloco anterior, então nós percebemos o efeito psicológico das práticas, né, em objetos ou rituais externos, exercendo a autossugestão. Mas isso pode funcionar por algum tempo, né? Enquanto não acontece a mudança interna agregando novos valores, né? Exatamente. Vamos dar um exemplo bem prático, bem eficiente até para isso. Você está com dificuldade de alimentar-se e mãe, normalmente, é craque nesse negócio, mas às vezes com certos exageros. Então vê que o filho não está se nutrindo direito, baseado nos parâmetros que ela tem, ela põe um tempero diferente. Então aquilo vai ativar a olfação de uma maneira diferenciada, então vai chamar a atenção do olfato. E o paladar já se aguça, vai encher a boca d'água, como nós falamos, para que atraia ou desenvolva ali, sugestione o apetite da criança, etc. Mas às vezes exageramos. O filho, por exemplo, não necessita de tanto alimento e nós achamos que saúde é sinônimo de comer bastante ou de estar fofinho e etc. E não tem nada a ver. Nós precisamos ter a consciência que uma coisa é comer por desejos, outra é por necessidades. Então, quando eu tenho desejo estimulado por um tempero, pela uma coloração do alimento, aquele enfeite, todo aquele malabarismo que a gente faz para atrair a visão, o olfato, o paladar, etc., talvez eu esteja sugestionando a pessoa para a obesidade no futuro, para o excesso na alimentação, para as doenças, pelo excesso de alimentos, como Kardec nos ensinara quando estudou essa realidade. Então, essa autossugestão, ela pode acontecer assim de maneira muito sutil, né? Às vezes a gente Muito olha sutil. a autossugestão como algo muito, não sei, grande muitas vezes. E às vezes, como você está colocando, num simples tempero, numa simples coloração, alguma coisa que você pode estar fazendo para estimular, no caso aí da mãe, para estimular o apetite do filho, isso já é uma forma de autossugestão e que pode ser benéfico ou não, né? Exato. Vamos dar um exemplo, a pimenta. A pimenta, na realidade, ela quase que destrói todos os elementos que perceberiam a essência dos alimentos. Nós vamos sentir o ardor, na maioria dos casos, e não percebemos a diferença dos sabores. Assim como quem fuma o tabagismo, ele vai entorpecendo todo o universo. Então, quando colocamos vários alimentos juntos, nós não percebemos a diferença do sabor de cada um. O ideal seria experimentar cada um em separado e depois ir fazendo a química das misturas e, ao mesmo tempo, ver se essa mistura não estaria uma anulando a força vital ou nutritiva do outro, por exemplo. Então, nós podemos fazer isso colocando a pimenta para dar o sabor, o cheiro, mas sem exceder, porque na minha época, minha mãe fazia isto. Colocava uma pimenta de cheiro para atrair o paladar, porque a gente trabalhava bastante e desde muito cedo, e às vezes exageravam porque ficava um sabor bem atraente. Principalmente na linguiça da carne suína, às vezes não dava nem tempo de fritar, a gente comia crua mesmo. Tão grande era a atração por aquele mecanismo que até alterava ou estimulava o nosso sistema olfativo. Isso daí tem relação com esse trecho onde fala, né? Os objetos podem não representar nada para os espíritos desencarnados e esclarecidos. Exercem sobre o praticante o poder de autossugestão. Tem alguma relação com isso que você está trazendo de uma outra forma, exemplificando de uma outra maneira, né? Exato. Então, quando nós vemos Joana de Ângeles, por exemplo, as boas leituras enriquecem a mente. É um mecanismo de autossugestão. As boas leituras vão enriquecer a minha mente. O meu poder imaginativo vai florescer, porque agora, através dessa leitura, com informações, vai enriquecer minha mente de parâmetros e eu vou ter uma capacidade maior, mais ampliada na hora da criatividade. Acalma o coração. As emoções se acalmam porque um conteúdo está vindo para aprimorar essas próprias emoções. Que também é uma autossugestão. Exato, uma autossugestão. Elas se acalmam porque já sabem que vão ser promovidas.
e ao mesmo tempo estimula o progresso. E Emmanuel fala que existe no fundo de cada mente uma vasta rede de progresso e sublimação reclamando trabalho. Então essas leituras vão colocar em prontidão todos esses potenciais, porque eles estão vendo ali uma oportunidade de criação a partir das informações que estão sendo trazidas para o cenário. Eu quero fazer um bolo, eu tenho a ideia, mas não tenho as informações. Assim que as ideias são enriquecidas por essas informações, elas já começam acionando a imaginação e criando cenários, imaginando o sabor, o teor vibracional do bolo, a forma, os ingredientes, e já começa todo o mecanismo de ação interna por essa indução que veio do meio externo também. Ok. Então agora eu vou ler a segunda citação aqui, página ainda 293. À luz do ensino dos espíritos, em se tratando de intercâmbio espiritual, se os objetos nada representam, não se pode invalidar o poder de sugestão que eles exercem sobre a dimensão psicológica do ser humano, induzindo o praticante a colocar-se pela autossugestão em estado de vigilância e de boa conduta pela crença no objeto. Por outro lado, por equivalência de interesses, pode colocar-se inadvertidamente sob a tutela de inteligências menos felizes, gerando pesado ônus para experiências futuras. Dessa forma, a influência que os talismãs exercem atuará para operar positiva ou negativamente a mudança do padrão de pensamento, origem das criações mentais e responsável pelo que somos. Muito sério isso, então, né, Sebastião? Quanto isso pode também nos influenciar de forma benéfica ou não, né? Exatamente. Nós vemos que esses talismãs, nós damos a eles um poder sobrenatural e agora o poder que ele vai exercer mediante essa crença, esse mecanismo que nós criamos de autoindução ou de autossugestão. Tem um amigo que ele, num momento X, um espírito Y, veio até ele e perguntou o que ele precisava para aquele momento. E naquele momento ele precisava que o filho dele estudasse. Falou, dá um jeito no meu filho, não quer estudar, está vindo para casa espírita de segunda a domingo e arranjou uma bela desculpa para não estudar. Ele deu uns conselhos legais para o filho, que foi estudar e, ao mesmo tempo, nas horas de folga, viria participar das tarefas da casa espírita. Mas naquele momento ele estava com uma fuga e deu a ele, naquele momento, um sinal. Quando você precisar, você só pensa nesse sinal. Com certeza percebeu que naquele momento ele não tinha a imagem, porque com certeza pela evidência ele não registrou de qual espírito se trataria, ele não deu um nome, me parece. Então se ele mentalizasse aquela sigla, ele apareceria onde? Então ele estabeleceu uma frequência diante da dificuldade da pessoa às vezes em imaginar diretamente ou evocá-lo mais diretamente sem necessitar desses mecanismos. Isso seria um tipo de parceria? Uma parceria benéfica, ele vendo ali como a espiritualidade, não vai ver isso com maus olhos, vai depender da nossa intenção com aquele objeto, com aquele amuleto, como nós vimos, com o talismã, o que vai mandar, o que vai definir em sentido profundo, como já dizia Kardec, quando falava que a forma nada vale, o sentimento ou o pensamento é tudo. Então a intenção, o pensamento, o sentimento, o desejo que a pessoa está expressando é que vai fazer a diferença no final das contas. O Espiritismo, então, nos alerta para o perigo dessas práticas que podem resultar em parcerias infelizes? Vamos dar um exemplo. Em determinados segmentos, nós viciamos os elementais com os quais fazemos parcerias com matança de animais, por exemplo, para ofertar a energia vital desses animais para esses seres. E acabamos deixando eles na dependência desses sacrifícios. E quando nós saímos desse universo dos sacrifícios, eles não saíram. E se nós não ofertarmos, eles vão sacrificar o nosso próprio corpo, porque nós vamos adoecer, porque eles vão extrair o energismo do nosso corpo. E aí vamos levar, às vezes, aos vícios, por exemplo. Porque se antes eu ofertava tal coisa, água ardente, por exemplo, agora, se eu não oferto mais da maneira que eu ofertava, e se eu não oriento para que eles saiam daquele cenário, eles vão me induzir ao alcoolismo para que eles extraiam a vitalidade do meu corpo, fruto daquela energia que eles necessitavam. Então, a maneira como eu posso estar
Se eu tenho essa parceria, como eu posso então estar interrompendo, né, através dessa orientação? Ou interromper, segundo Saint-Germain, não dá. Uma vez estabelecida a parceria, ela pode ser sublimada. Nós podemos levar esses espíritos para outros cenários. Agora vamos aprender novos sabores, aquisição de novos valores, vamos alimentar agora da essência Y, ao invés de sacrificar a essência X. Vamos convidar os elementais responsáveis pelos sabores, pelos odores, pelas cores, diretamente da natureza, sem matarmos as formas. Então não há mais necessidade de sacrifício do animal, nem disso, nem daquilo. Mas nós vamos convidar essas vibrações, esse energismo, e assisti-lo da forma que for melhor para a vossa evolução, e vamos continuar parceiros, porque daqui a uns dias virão para o nosso cenário e talvez sejam os nossos filhos, as nossas personalidades do futuro. Então essas parcerias são inquebrantáveis, né? Uma Elas vez só podem se assumido, transformar. Transformar sempre, mas se livrar delas, não conheço mecanismos. Mas muitas vezes, então, por ignorância, a gente acaba querendo, até pegando o termo que eu usei, querendo interromper essa parceria, achando que simplesmente, eu não quero mais, mas isso continua, né? Essas parcerias continuam. Exato, e Allan Kardec também definiu isso, ou esclareceu-nos desta maneira. Às vezes nós queremos nos livrar do obsessor. Ele falava, antes de quem quer que seja querer domar o mau espírito, precisa cuidar de domar-se. Ele falava que talvez a nossa missão, a nossa tarefa seja libertar o obsessor. Ele está ao nosso lado, na nossa frequência, não porque ele quer nos perseguir. Às vezes nós não abrimos nem espaço, como tem uma mensagem dos Amigos da Luz. O obsessor prepara, fica todo pronto para começar o trabalho de manhã, o cara já está tão perturbadinho, obsediando a si mesmo, que ele fala, você não me deixa espaço, você é o seu próprio obsessor. E Kardec detectou isso e falou, na maioria dos casos somos os nossos próprios obsessores, não precisamos de um para perturbar-nos, já somos perturbados por excelência. É isso aí. Bom, nesse momento eu tenho uma sugestão muito boa para você aí de casa. Se você quiser se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, fazer parte desta grande obra, é só você ligar para 0800 12 18 38 e aproveitar também as vantagens sendo um sócio. Vamos agora então para um rápido intervalo e já voltamos.